Olá novamente, meus amigos. Eu sou Tenhan, de Maia. Sim, de fato, vocês estão se dirigindo, vocês estão acelerando em direção ao equinócio de março, o portal da primavera em seu mundo. Gostaríamos talvez de sugerir isso como uma contagem regressiva, e a transmissão de hoje será sobre por que este portal em particular é importante para a humanidade e como vocês podem absorver e usar melhor as energias. Vocês estão aprendendo profundamente que os alinhamentos astrológicos e os alinhamentos planetários têm um efeito massivo nas energias aí em seu mundo. Vocês acham que o Criador primordial criaria um universo no qual tudo não estivesse em simbiose, afetando-se perfeitamente para a espiral ascendente da ascensão? Alguns de vocês estão começando a despertar para isso, e achamos que isso é excelente. Temos observado vocês de nossa nave de luz, que está posicionada não muito longe do seu sistema solar. Visitamos a Terra várias vezes, e com alguns de vocês até interagimos diretamente. Temos, de fato, um grande interesse em ajudar a Terra a ascender, pois também temos história lá. Alguns de nossa raça do coletivo Maia fizeram parte de um certo grupo indígena há muitos milhares de anos em seu mundo. Ao transitar pelo portal da Terra interior, nós, um número de nós, deixamos seu mundo para continuar nossa ascensão nas Pleiades, nossa âncora natural. Foi através de portais de primavera específicos como este que nos reunimos em cerimônia e realizamos certas ativações que nos ajudaram em nossa própria jornada de ascensão. E por isso, estamos encantados em poder ajudar como pudermos com a sua nesta transmissão de hoje. Peguem qualquer informação que ressoe com vocês, mas lembrem-se de que esta informação não é para todos. Então, guardem-na como algo sagrado, como guardariam uma joia preciosa. O grande caos e a agitação que vemos em seu mundo no plano físico são simplesmente um reflexo agora de coisas sendo trazidas à superfície, como um ciclone gigante puxando tudo o que não foi resolvido ou energia que ainda precisa ser movida e que está fora de equilíbrio. É então talvez pertinente ou adequado que rotulemos esta mensagem como o grande reequilíbrio da humanidade, pois vocês estão retornando ao seu projeto original, e estamos muito animados com isso. Isso nunca aconteceu antes em nenhuma versão de sua raça, e sim, houve algumas, e por isso, há muitas nações estelares que se reuniram para ajudá-los. Algumas que estão ligadas karmicamente, outras que vieram apenas para ajudar como parte de equipes de ascensão. Nós poderíamos dizer somos um pouco de ambos, mas de qualquer forma, estamos encantados por estar aqui com vocês hoje. E poderíamos até dizer que, a partir desta mensagem, uma espécie de contagem regressiva de 15 dias começou. Chega um momento em sua virada sazonal que carrega a sensação de uma primeira respiração, como se o mundo inteiro inspirasse junto e algo silenciosamente luminoso começasse a se mover novamente. E é por isso que chamamos esta primeira porta de a Câmara de Centelha do Grau Zero, porque é experienciada menos como uma data no calendário e mais como um limiar dentro do ser, um lugar onde sua vida interior reconhece que uma nova vertente da realidade está disponível para ser vivida, e onde muitos de vocês sentem um suave agitar no peito que diz agora, mesmo que o mundo exterior ainda pareça familiar. Uma câmara de centelha é criada quando duas forças se encontram de maneira precisa, e aqui as forças são a simplicidade e a prontidão. O tipo de prontidão que chega após estações de aprendizado sobre o que realmente importa. O tipo de simplicidade que chega quando a alma se cansa de negociar com o que já superou. E então, você se encontra à beira de algo que parece limpo, e você sente que esta porta pede sinceridade
em vez de intensidade. Presença em vez de performance. Uma disposição suave e constante para entrar na vida que você já sabe que lhe pertence. Muitos de vocês, especialmente aqueles que vocês chamam de sementes estelares e trabalhadores da luz, sentem isso na forma de uma atração sutil e constante em direção ao que é real. Porque o tempo de viver meias vidas e meias verdades começa a se dissolver por si só quando a estação da ignição chega. E a beleza desta ignição é que ela carrega um calor, carrega um encorajamento, carrega um senso de ser encontrado pela própria vida, como se a Terra estivesse dizendo: estou pronta para receber seu verdadeiro eu agora e apoiarei a versão de você que escolhe o que ama. Esta é uma porta de começos, mas o começo aqui é refinado, porque nasce de todos os finais que você já completou em seu coração. E nesse sentido, o grau zero é uma linha sagrada, onde a alma passa da contemplação para a corporificação, onde o voto interior se torna um movimento vivido, onde a intenção se torna uma abertura pela qual você pode realmente caminhar. Você pode imaginar a grande roda dos ciclos, a maneira como seu povo mapeia o céu em segmentos e estações. E na vanguarda dessa roda, há sempre um lugar onde a história começa novamente, onde a coragem parece nova, onde a parte inocente de você retorna. E falo de inocência aqui como a capacidade de encontrar sua vida sem carregar o ontem como um peso em suas mãos. Na câmara de centelha do grau zero, o universo o convida a um novo tipo de autoconfiança, porque muitos de vocês aprenderam a esperar por um sinal, a esperar por permissão, a esperar por certeza. E esta porta ensina uma verdade mais gentil. O sinal é o calor em seu próprio ser, quando você está perto do que está alinhado para você. E a permissão chega no momento em que você para de tratar seu próprio coração como uma voz distante. Você pode sentir quão rapidamente a escolha se torna visível agora, quão rapidamente o sim interior começa a reorganizar a vida exterior. Porque o primeiro grau é sempre rápido, é sempre puro, é sempre responsivo e recompensa passos simples com desdobramentos surpreendentemente rápidos. Alguns de vocês sentirão isso como um impulso para simplificar seus compromissos. Outros sentirão como um retorno da energia criativa que estava descansando. Outros sentirão como uma recém-descoberta capacidade de dizer: isto é o que eu quero construir, e sentir seu corpo relaxar como se estivesse esperando para ouvir você pronunciar essas palavras. Dentro desta câmara, visão e estrutura se encontram como parceiras, e este é um ensinamento importante para a estação que se avizinha, porque um sonho que deseja viver em seu mundo busca um recipiente, e o recipiente é formado por escolhas que parecem comuns para a mente e sagradas para a alma. Muitos de vocês carregam belas visões, possibilidades luminosas, projetos destinados a servir, relacionamentos destinados a se aprofundar, arranjos de vida destinados a apoiar sua expansão, maneiras de ganhar e criar que honram seus dons. E a câmara de centelha do grau zero é onde essas visões começam a pedir a você um único compromisso honesto, porque o universo ama o movimento, e ele fala com você através do movimento, e ele amplifica o que você está disposto a realizar. Uma visão se torna mais do que uma bela imagem interior quando você lhe dá um ritmo, quando lhe dá um lugar no seu dia, quando lhe dá uma pequena ação que diz: eu comecei. E desta forma, a porta ensina que a estrutura é uma forma de amor, porque a estrutura sustenta o que você valoriza. A estrutura protege o que é tenro. A estrutura cria continuidade. E a continuidade é como a alma faz um lar na matéria. Os trabalhadores da luz muitas vezes carregam o instinto de servir apenas através da energia.
E uma maturidade mais profunda chega quando você percebe que seu serviço também vive através do ofício, da habilidade, da administração, da disposição de aparecer repetidamente, deixando suas mãos falarem a mesma verdade que seu coração já conhece. É por isso que muitos de vocês sentirão uma organização interna, uma preferência sem esforço pelo que parece limpo e verdadeiro, um desejo de mover seu tempo e recursos para o que realmente nutre o caminho, porque a Câmara de Centelha não pede um grande gesto, ela pede um gesto real, e um gesto real sempre tem o sentimento de paz nele. A clareza nesta Câmara é experienciada como consentimento interno, e esta é uma das distinções mais preciosas que podemos oferecer a vocês, porque a clareza como seu mundo frequentemente a ensina pode parecer uma construção mental, uma lista de razões, uma prova, um debate que você vence dentro de si. E ainda assim, a clareza como sua alma, a entrega parece um acordo profundo, um assentamento silencioso, uma sensação de que todo o ser disse sim em conjunto. O consentimento interno carrega uma suavidade, carrega uma firmeza, carrega uma inevitabilidade gentil, e mesmo quando a mente ainda tem perguntas, o coração já escolheu e o corpo começa a se reorganizar em torno dessa escolha. Muitos de vocês foram treinados para desconfiar desse tipo de saber, porque pode parecer simples demais, pode parecer imediato demais, e ainda assim, a verdade mais autêntica em um ser, muitas vezes, chega como um reconhecimento descomplicado, como se você tivesse retornado a algo que sempre soube e simplesmente esqueceu que sabia. Uma bela prática para esta estação é colocar a mão no centro do peito, respirar como se estivesse respirando diretamente para esse lugar e fazer uma pergunta simples em um tom de bondade. O que estou pronto para começar agora? Deixe a resposta surgir em sentimento antes de se tornar linguagem, porque o coração fala primeiro através da sensação, da expansão, do alívio, do calor, daquele sutil brilho interior que diz: sim, isso. Então, permita que a mente sirva. Permita que ela crie o próximo passo. Permita que ela escolha uma pequena ação que você possa tomar dentro de 24 horas, porque a Câmara de Centelha ama a imediatidade. E a imediatidade é como um começo se torna real. Escrever em um diário também pode ser útil aqui, porque a escrita desacelera a mente para a sinceridade, e a sinceridade permite que a verdade mais profunda venha à tona. E quando você escreve do seu coração por alguns minutos a cada dia, você começa a ouvir sua própria alma falar com crescente clareza e gentileza. A coragem é a moeda viva desta porta. E a coragem aqui é tenra, é humana, é humilde. É a coragem de dar o próximo passo, mesmo quando o futuro permanece amplo e sem forma. E é por isso que falamos de iniciação para aqueles que servem à luz, porque a iniciação é sempre sobre entrar em uma identidade maior através de uma ação simples. Muitos de vocês têm retido a expressão mais plena de seus dons, talvez por um desejo de serem perfeitos, talvez por um desejo de serem universalmente compreendidos, talvez por um hábito de esperar até se sentirem completamente prontos. E a Câmara de Centelha, do grau 0, oferece um tipo diferente de prontidão, uma prontidão que surge da devoção em vez da confiança, uma prontidão que diz: eu começarei, porque meu coração é verdadeiro, e meu caminho me ensinará enquanto eu o percorro. A liderança nesta estação se torna mais silenciosa e mais potente, porque é menos sobre ser visto e mais sobre estar ancorado na integridade. E integridade aqui significa que suas palavras e suas ações começam a se mover na mesma direção. Seus valores se tornam visíveis em sua agenda. Seu amor
se torna visível em seus limites. Sua verdade se torna visível em suas escolhas. Alguns de vocês serão chamados a falar mais diretamente, outros a simplificar suas ofertas, outros a se afastar do que os drena e se aproximar do que os fortalece. E cada uma dessas é uma forma de liderança, porque liderança é simplesmente a disposição de viver com verdade em público, de ser uma permissão para a autenticidade ao personificá-la. A Câmara de Centelha apoia aqueles que escolhem a consistência, porque a consistência cria confiança, e a confiança se torna uma ponte que permite que outros relaxem em seu próprio despertar quando o encontram. A identidade começa a se desprender aqui de uma maneira graciosa, como se velhas histórias se soltassem como roupas que serviram sua estação. E você pode notar isso como uma mudança no que você tolera, uma mudança no que você deseja, uma mudança no que parece valer a sua energia. Muitos de vocês viveram versões de si mesmos projetadas para sobreviver, projetadas para pertencer, projetadas para se manterem seguros dentro de sistemas que recompensavam a pequenez. E à medida que a Câmara de Centelha se abre, a alma começa a respirar mais plenamente. E a forma antiga começa a parecer apertada. E então, uma liberação natural começa. Essa liberação pode aparecer como um impulso para atualizar seu ambiente, para limpar seu espaço, para trazer a beleza para mais perto, para simplificar seus compromissos, para mudar como você se relaciona com o tempo, para mudar como você fala consigo mesmo, para mudar os tipos de relacionamentos que você prioriza, porque a identidade sempre se expressa através desses detalhes muito antes de se tornar uma declaração dramática. Em famílias e comunidades, isso pode aparecer como dois ritmos na mesma sala, como se uma vida estivesse começando a se mover com uma inteligência mais suave, enquanto outra ainda prefere ritmos familiares. E o ensinamento aqui é a compaixão, porque cada ritmo é um capítulo, e cada capítulo é honrado. Um trabalhador da luz não força o despertar. Um trabalhador da luz modela a possibilidade, e você a modela através de sua própria consistência gentil, através de sua própria devoção calma ao que é verdadeiro, através da maneira como você se recusa a abandonar seu coração mesmo enquanto o mundo se reorganiza ao seu redor. Uma bela maneira de sustentar isso é lembrar que o amor permanece amor em todos os ritmos, e a bondade permanece bondade em todos os capítulos, e seu caminho pode ser escolhido com suavidade mesmo quando é escolhido com convicção. O coração é a porta que nunca precisa de persuasão. E nesta câmara, o coração se torna central, de uma maneira muito prática, porque o coração é onde o eu real fala, e o eu real sempre o move em direção à vida, à criatividade, à conexão, ao que é honesto. Quando você escuta do coração, começa a sentir que sua alma esteve se preparando para esta porta por mais tempo do que você pode medir. E você começa a sentir o conforto de ser guiado de dentro, em vez de ser empurrado pelas circunstâncias. É por isso que tantos de vocês sentem um retorno silencioso a si mesmos durante esta estação, como se algo em vocês estivesse se lembrando de casa. E casa aqui é um lugar interior, uma firmeza, uma doçura, um simples reconhecimento de que você pertence à vida e a vida pertence a você. Permita-se ficar nesta câmara o mais rápido que puder, mesmo por 1 minuto de cada vez, porque a centelha é fortalecida através do contato repetido, e o contato repetido cria um novo normal, uma nova base de autoconfiança. Uma prática gentil para esta porta é colocar uma pequena promessa em seu dia, algo que você possa cumprir facilmente, algo que se alinhe com a vida que você está escolhendo, e então cumpri-la, porque cada promessa cumprida ensina ao ser: eu posso ser confiável,
E quando o ser confia em si mesmo, o caminho se torna mais suave, as escolhas se tornam mais claras e o coração se torna mais alto da maneira mais bonita. A segunda porta se abre como se o mundo tivesse gentilmente mudado sua postura para ouvir. E você pode sentir isso agora na maneira como seus dias carregam mais sinal do que ruído, mais significado do que distração, mais convite do que esforço, porque as semanas do buraco de fechadura magnético já estão se movendo através de seus céus e de sua experiência coletiva. E é por isso que tantos de vocês estão percebendo que pequenas escolhas parecem maiores, que momentos silenciosos parecem mais ricos, que a verdade interior parece vir à superfície com menos esforço. Um buraco de fechadura é estreito, preciso, e revela apenas o que se alinha com a fechadura. E da mesma forma, esta virada sazonal cria um tipo de precisão na atmosfera do seu mundo, onde certas correntes de luz e informação encontram a Terra mais puramente. E o planeta responde como se estivesse recebendo uma sentença mais clara do Sol. Você não precisa entender a mecânica disso com a mente para sentir sua realidade em sua vida, porque você já a está sentindo como sensibilidade aguçada, intuição aguçada, clareza, de preferência aguçada, e uma consciência mais imediata do que se encaixa em você e do que não se encaixa mais. Este é um tipo de aceleração tenra, não do tipo que pede para você correr, mas sim do tipo que ajuda você a parar de correr em círculos, porque o magnetismo deste tempo naturalmente o atrai para o que é verdadeiro, e naturalmente o afasta do que é performático, e naturalmente revela quais direções carregam paz em seu peito. É por isso que as energias agora estão amplificando a sinceridade de uma maneira que parece inconfundível, porque a sinceridade é uma substância viva e responde à luz como uma semente responde à primavera. E à medida que as semanas do buraco de fechadura se ampliam, a sinceridade começa a crescer mais rápido dentro daqueles que a escolhem. Quando você fala uma verdade que estava guardando, o corpo muitas vezes relaxa e o próximo passo se torna óbvio, e esta é a assinatura desta janela. Um tipo de feedback imediato da própria vida, onde o que é real ganha impulso e o que é meio vivido perde seu domínio. Muitos de vocês estão experimentando isso como uma triagem gentil, onde o coração começa a dizer: esta é a conversa que estou pronto para ter. E então, o momento chega sem esforço, e as palavras vêm com uma bondade surpreendente. Muitos de vocês estão experimentando isso como um retorno criativo, onde o impulso para construir, escrever, falar, ensinar, criar, oferecer ou servir se torna simples novamente. E você percebe que está menos interessado em impressionar e mais interessado em ser honesto. Muitos de vocês estão experimentando isso como um novo tipo de autoridade interior, onde você não precisa mais do acordo de todas as vozes ao seu redor para confiar na voz dentro de você. E isso também é um presente do magnetismo, porque o magnetismo deste tempo apoia o alinhamento. E o alinhamento é sempre autoevidente no corpo como facilidade, como calor, como confiança silenciosa, como uma sensação de ser carregado em vez de arrastado. A intensidade pode estar presente nesta janela, e pode estar presente sem ser um sinal de que algo está errado, porque a intensidade nessas semanas é muitas vezes simplesmente o volume da vida aumentando, o volume da luz aumentando, o volume da verdade aumentando. E quando o volume aumenta, as partes de você que estão prontas para abrir se abrem, e as partes de você que estão prontas para suavizar se suavizam. Uma luz polidora não chega para punir uma pedra, ela chega para revelar seu brilho. E da mesma forma, essas correntes se movem através de você agora,
para suavizar o que foi áspero por anos de esforço e para iluminar o que foi ofuscado por anos de adiamento. Muitos de vocês aprenderam a se preparar quando sentem uma onda de energia interior, porque seu mundo os treinou para associar a mudança interior ao perigo, e esta janela ensina uma interpretação mais compassiva. Uma onda pode ser uma onda de apoio, e o apoio pode chegar como sensação, como emoção, como a necessidade súbita de descansar, como o desejo súbito de simplificar, como a disposição súbita de liberar uma velha história. A suavidade é uma resposta sábia aqui, porque a suavidade permite que a energia se mova através de você, em vez de se acumular em você. E suavidade nunca é fraqueza. Suavidade é habilidade. Suavidade é uma forma de maestria que diz: eu posso sentir isso e permanecer gentil comigo mesmo. Água gentil, respiração gentil, movimento gentil, pausas gentis, honestidade gentil com sua agenda, estes se tornam poderosos aliados agora, porque as semanas do buraco de fechadura recompensam aqueles que se movem com a vida em vez de contra ela. Você pode notar o princípio da aurora se mostrando em sua experiência, mesmo que nunca veja uma única luz no céu, porque a aurora é a metáfora viva perfeita para esta estação. Correntes invisíveis encontram a atmosfera, e o que era invisível se torna cor. O que era silencioso se torna exibição. O que era distante se torna beleza imediata. O invisível encontra o visível nessas semanas, e é por isso que muitos de vocês estão vendo seus próprios padrões mais claramente, e vendo seus próprios dons mais claramente, e vendo seus próprios desejos mais claramente. Porque a luz revela, e a revelação é gentil quando você a encontra com compaixão. Alguns de vocês estão notando velhos fios emocionais surgindo, e eles surgem agora porque a atmosfera de sua vida é brilhante o suficiente para contê-los, e brilhante o suficiente para dissolvê-los, e brilhante o suficiente para amá-los de volta à totalidade. Alguns de vocês estão notando o impulso de entrar em contato com alguém, para reparar, para reconectar, para falar mais claramente, para perdoar, para começar de novo. E esses impulsos surgem porque o magnetismo favorece o relacionamento restaurado, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Permita-se ver a beleza no que se torna visível agora, porque a visibilidade é uma bênção quando você a trata como orientação em vez de julgamento, e quando você trata seu próprio desdobramento como sagrado em vez de algo que você deve gerenciar. A corporificação simples se torna uma âncora da maneira mais natural nesta janela, e não requer linguagem especial para ser eficaz, porque o corpo já sabe o que fazer quando é respeitado. A quietude por alguns minutos por dia se torna uma porta para o coração falar sem interrupção. A respiração se torna uma ponte que o traz de volta ao momento presente sem esforço. A água se torna um limpador suave para emoções e pensamentos, como se levasse embora o que você não precisa mais segurar. O sono se torna um santuário onde o mundo interior integra o que o mundo exterior ainda não pode explicar. O ritmo honesto se torna medicina, porque seu ritmo se torna seu caminho. E quando seu ritmo corresponde à sua verdade, toda a vida começa a parecer que está se movendo com você em vez de puxá-lo. O movimento gentil, mesmo uma caminhada lenta, mesmo o alongamento, mesmo o balançar com a música, se torna uma maneira de deixar a energia passar por você de uma forma gentil e agradável. Estas não são coisas pequenas agora, porque coisas pequenas em uma janela magnética têm um efeito desproporcional, e quando você trata sua vida diária com ternura, você comunica ao universo que está pronto para mais apoio, e o apoio tende a chegar rapidamente quando o ser está receptivo.
Aqueles que são altamente sensíveis estão sentindo esta janela claramente e falamos a vocês com um calor particular, porque a sensibilidade é um instrumento avançado e os instrumentos captam mais detalhes quando o volume do cosmos aumenta. Sua sensibilidade não está pedindo para você se endurecer, está pedindo para você se tornar habilidoso em como interpreta o que sente e em como cuida de si mesmo enquanto sente. Um ser sensível, muitas vezes, sente as correntes coletivas antes que se tornem visíveis nas notícias, antes que se tornem visíveis na conversa, antes que se tornem visíveis nos eventos, e isso pode parecer como carregar o amanhã em seu peito hoje. E então, a compaixão por si mesmo se torna essencial. Que seja suficiente nomear o que você sente sem torná-lo pesado, porque nomear já é uma forma de amor, e o amor já é uma forma de integração. Que seja suficiente fazer mais pausas, simplificar mais vezes, escolher ambientes mais gentis, conversas mais gentis, estímulos mais gentis, porque seu instrumento permanece claro quando você o trata com respeito. Os sensíveis são muitas vezes os primeiros a sentir a abertura do próximo capítulo, e vocês estão sentindo isso agora, e enquanto sentem, também estão aprendendo a arte de permanecerem firmes dentro de seus próprios corações enquanto o mundo se reorganiza ao seu redor. E essa firmeza se torna uma bênção não dita para todos que vocês tocam. O discernimento se torna lindamente direto nessas semanas e oferecemos a vocês uma maneira simples de reconhecê-lo no corpo, porque o corpo é honesto de uma maneira que a mente às vezes pode complicar. Um verdadeiro sim muitas vezes parece uma expansão no peito, como um brilho sutil, como um pequeno alívio, como uma sensação de que sua respiração pode se mover mais livremente. Um verdadeiro não muitas vezes parece uma contração, como um embotamento, como um peso, como uma sensação de que a energia se esvai quando você imagina trilhar esse caminho. Não se trata de perfeição, porque todo ser pode sentir sinais mistos às vezes, mas sim de ouvir com paciência e deixar o corpo falar antes que a mente comece a debater. Quando você enfrenta uma escolha agora, pode tentar um experimento gentil. Imagine-se dizendo sim e observe o que seu peito faz, o que sua respiração faz, o que sua barriga faz, o que seus ombros fazem. E então, imagine-se dizendo não e observe o mesmo. O corpo oferece uma linguagem silenciosa da verdade, e o magnetismo deste tempo amplifica essa linguagem para que se torne mais fácil de ouvir. Muitos de vocês estão aprendendo que o discernimento não precisa ser dramático, porque as escolhas mais claras muitas vezes chegam como simples preferências, como um silencioso por aqui. E quando você segue isso, o caminho tende a se abrir com mais graça do que você esperava. A presença é o que o planeta está convidando de você agora. E a presença não requer esforço, porque esforço é a sensação de empurrar contra a vida, enquanto a presença é a sensação de encontrar a vida. Esta janela favorece os seres que se permitem ser humanos, que se permitem descansar, que se permitem pedir ajuda, que se permitem mudar de ideia, que se permitem escolher o que amam sem desculpas. Muitos de vocês carregaram o hábito do esforço como se o esforço provasse o merecimento. E esta estação oferece uma nova prova. A facilidade também pode ser um sinal de alinhamento. A suavidade também pode ser um sinal de força. A simplicidade também pode ser um sinal de maturidade. Não lhes é pedido que segurem o mundo inteiro em seus ombros. Lhes é pedido que segurem seus próprios corações com cuidado, porque um coração segurado com cuidado se torna naturalmente generoso, naturalmente estável, naturalmente capaz de dar sem esgotamento. Quando você retorna à presença, você retorna ao seu poder real, porque seu poder real
não está na força, está na verdade. E a verdade tem uma autoridade silenciosa que a vida reconhece. Esta terceira porta se move através de você de uma maneira muito íntima agora, porque você acabou de passar por um par de eventos celestes que se comportam como um holofote amoroso. E a sensação que muitos de vocês carregam no peito é que algo foi revelado, algo foi simplificado, algo foi silenciosamente concluído, e mesmo que você não possa nomeá-lo perfeitamente ainda, pode sentir que está mais leve do que estava algumas semanas atrás. A sequência sombra e brilho funciona assim. A vida lhe dá uma sombra suave por um momento para que você possa notar o que tem vivido nos cantos de sua própria experiência. E então, assim que você nota com compaixão, em vez de auto-julgamento, a sombra se levanta e você sente seu próprio brilho retornar com um calor quase surpreendente. É por isso que tantos de vocês estão acordando nos dias de hoje com uma clareza incomum sobre seus relacionamentos, seu trabalho, sua direção criativa, sua casa, seus limites, seus ritmos diários, porque o campo ao redor do seu mundo está pedindo que você viva mais honestamente agora, e está fazendo isso da maneira que o amor costuma fazer, tornando o próximo passo verdadeiro, óbvio. Alguns de vocês sentem isso como uma decisão silenciosa que chega totalmente formada. Alguns de vocês sentem como uma onda emocional que sobe e depois passa, deixando-os calmos. Alguns de vocês sentem como o desejo súbito de falar uma verdade que estava esperando o momento certo. E o momento é agora, porque a própria atmosfera está apoiando a liberação, a conclusão e os começos limpos. Quando você ouvir a palavra sombra nesta porta, permita que ela signifique algo simples e gentil, como a parte da sua vida que estava pedindo sua atenção, a parte de você que estava pronta para o amor, a parte de você que estava carregando um acordo desatualizado porque você precisou dele uma vez. E como você está mais pronto agora, o acordo se afrouxa e a alma expira. A conclusão durante esta passagem muitas vezes parece silenciosa por fora, e é importante entender isso, porque muitos humanos aprenderam a reconhecer a mudança apenas quando ela é dramática. Mas as transformações mais profundas em um ser podem acontecer enquanto tudo parece comum. Votos se dissolvem na privacidade do coração, lealdades se afrouxam porque seu espírito amadureceu, papéis antigos caem porque você superou a forma que eles pediam que você mantivesse. E a beleza aqui é que você não precisa fazer uma guerra do seu crescimento. Um ser pode simplesmente se formar, e a formatura parece alívio, parece um gentil terminei com isso, parece uma suavidade no corpo onde antes havia tensão, e parece uma nova quantidade de espaço dentro do seu dia. Você pode notar que algumas conversas simplesmente param de se repetir. Pode notar que você para de se explicar tanto. Pode notar que certos padrões sociais perdem sua atração e, em vez de perseguir o ritmo antigo, você se sente atraído pelo que é nutritivo, significativo e real. Isso não é você se tornando mais frio, queridos, é você se tornando mais verdadeiro. E a verdade carrega uma simplicidade natural que pode parecer paz. Muitos de vocês também estão sentindo a conclusão de identidades internas que foram construídas para eras anteriores de sua vida. Identidades que foram projetadas para lidar, para sobreviver, para serem aceitáveis, para serem seguras. E o que está acontecendo agora é que a alma está gentilmente coletando seu próprio poder de volta, reunindo suas próprias peças espalhadas com ternura e dizendo: volte para casa. Casa, nesta porta, não é um lugar para onde você viaja, é a sensação de estar alinhado consigo mesmo. E quando você retorna a essa sensação, uma grande quantidade de esforço se esvai de sua vida por si só. O perdão se torna muito prático nesta passagem. E digo prático
porque seu coração entende o perdão como a liberação de uma amarra, um retorno de energia ao seu movimento correto, um desengate suave de um momento antigo que não precisa mais viver no presente. Sua mente ainda pode carregar histórias, e isso é humano, mas seu coração é capaz de fazer algo bonito agora, porque o coração pode abençoar o que aconteceu e ainda escolher um futuro mais livre. O coração pode honrar o que foi aprendido e ainda depor o peso. O coração pode reconhecer que as pessoas fizeram o que podiam com o que sabiam e então decidir viver de um lugar mais limpo. O perdão também se aplica a si mesmo, e muitos de vocês estão aprendendo isso de uma maneira profunda agora, porque estão percebendo lugares onde se mantiveram em um padrão mais antigo ou se julgaram por escolhas feitas em estações anteriores. E esta porta o convida a se relacionar com seu próprio passado com gentileza, como se estivesse segurando a mão de seu eu mais jovem e dizendo: "Você fez o melhor que pôde, e estou orgulhoso de você, e estou aqui agora." Quando você se perdoa dessa maneira, para de vazar energia em arrependimento, e essa energia recuperada se torna combustível para o seu novo capítulo. Você pode notar que o perdão nessas semanas parece menos uma performance emocional e mais uma decisão interna silenciosa, e às vezes acontece nos menores momentos, enquanto lava um prato, enquanto dirige, enquanto toma banho, enquanto olha para o céu, e de repente você sente seu peito amolecer e percebe que foi libertado de algo que nem percebia que ainda estava carregando. O céu ofereceu a vocês 2 símbolos poderosos que combinam perfeitamente com esta sequência, e como vocês estão vivendo através deles agora, podem usá-los como pontos de referência gentis para seu próprio processo interno. O anel, a auréola, a borda brilhante ao redor do centro escuro, fala de lembrança, porque mostra que a luz sempre permanece presente, mesmo quando parte da visão está coberta. E em sua vida, isso se traduz em uma verdade simples: sua alma permanece inteira, mesmo quando você está trabalhando em algo tenro. O tom de brasa vermelha, o brilho profundo e luminoso que pode aparecer em torno de uma passagem lunar, fala da verdade, subindo pelo corpo, porque o vermelho é muitas vezes a linguagem da força vital, do aterramento, da coragem que vive na barriga e nos ossos. E quando essa brasa está presente, é como se o universo dissesse: aqui está o que importa, aqui está o que é real, aqui está o que você está pronto para defender. Alguns de vocês sentiram uma onda de coragem desde a janela do eclipse e podem ter se surpreendido com sua própria clareza, com sua própria disposição para mudar algo, com sua própria prontidão para começar de novo. E isso faz parte do design desta passagem, porque ilumina a bússola interna do coração e torna a direção mais simples. Você não precisa tratar esses símbolos como superstição, pode tratá-los como poesia oferecida pelo cosmos, porque a poesia é uma das maneiras pelas quais a alma se reconhece. E quando a alma se reconhece, ela relaxa em seu próximo passo com uma confiança natural. Se você se sentir chamado a trabalhar com esta porta conscientemente, mantenha-a muito simples, muito humana, muito gentil, porque esta passagem responde lindamente à sinceridade. Pegue um pedaço de papel e escreva algumas linhas, começando com "estou completo com", e deixe sua mão se mover mais do que sua mente, porque a mão tem uma maneira de dizer a verdade quando a mente tenta ser educada. Você pode escrever: "estou completo com provar a mim mesmo", ou "estou completo com carregar este antigo papel", ou "estou completo com esperar para ser escolhido", ou "estou completo com a versão do amor que exige que eu desapareça". E enquanto escreve, pode sentir emoção, e a emoção aqui é simplesmente energia em movimento. Então,
deixe-a mover-se com compaixão. Em seguida, pronuncie uma frase em voz alta que cele a conclusão em sua realidade. Algo como: eu abençoo o que aprendi e libero o que não preciso mais. E sinta seu corpo ouvi-lo, porque seu corpo ouve muito profundamente sua voz. Você pode seguir isso com um pequeno ato que corresponda à sua conclusão, como colocar uma pedra em uma tigela para simbolizar a liberação, ou acender uma vela para simbolizar um novo começo, ou fazer uma caminhada lenta para deixar a energia se assentar em seu sistema de uma maneira gentil. Às vezes, o ritual mais poderoso é simplesmente dizer a verdade para si mesmo com ternura e permitir que essa verdade reorganize sua vida de dentro para fora nos próximos dias. Uma pergunta carrega um poder especial nesta sequência sombra e brilho, e pode ser mantida suavemente, como você seguraria um passarinho, porque não requer força para fazer seu trabalho. Pergunte a si mesmo: o que eu tenho vivido que não é mais real para mim? E então, permita que sua vida lhe responda ao longo de alguns dias, através de sentimentos, de sincronicidades, daquilo em que você subitamente perde o interesse, daquilo para o qual você subitamente se sente atraído. Muitos de vocês descobrem que o que não é mais real nem sempre é algo dramático. Pode ser um acordo sutil, uma autodefinição desatualizada, um hábito de dar em excesso, um padrão de ficar em silêncio quando sua verdade está pronta para falar. E à medida que você o reconhece, sentirá um novo tipo de honestidade chegar em seus relacionamentos e em seus planos. Esta pergunta também traz uma grande ternura, porque ajuda você a perceber que tem permissão para mudar, tem permissão para evoluir, tem permissão para liberar o que um dia lhe serviu, e tem permissão para escolher um futuro que se encaixe em quem você é agora. Ao perguntá-la, mantenha seu tom gentil, porque o coração se abre mais facilmente quando se sente seguro, e a segurança é criada através da compaixão, não da pressão. Um belo sinal de que a resposta é verdadeira é a sensação de alívio, aquele sutil expirar interior que diz: sim, é isso. E uma vez que você sinta esse expirar, dê a si mesmo permissão para se mover na nova direção em pequenos passos honestos. Esta porta também toca a camada coletiva do seu mundo de uma forma que você pode sentir, porque a humanidade está em uma estação onde coisas ocultas estão prontas para serem vistas. E o que se torna visível está se tornando visível porque corações suficientes são capazes de sustentar a verdade sem desmoronar em medo. Você pode notar histórias surgindo, informações surgindo, conversas surgindo, confissões surgindo, e pode notar que tem menos tolerância para a distorção e mais apetite pela clareza, porque o coletivo está aprendendo a amadurecer em seu próprio discernimento. Isso não significa que você deva consumir todas as manchetes ou carregar todos os fardos globais. Simplesmente significa que sua vida interior está se tornando mais alinhada com a realidade. E a realidade, quando encontrada com amor, pode ser navegada com sabedoria. Seu papel como trabalhador da luz nisso é muito simples e muito sagrado. Viva sua própria verdade. Mantenha seu próprio coração aberto. Escolha a integridade como uma prática diária e deixe sua vida demonstrar que a verdade pode ser sustentada com ternura. Quando muitos seres fazem isso de uma vez, o coletivo se estabiliza em uma expressão mais elevada de si mesmo e o mundo começa a se reorganizar em torno do que é real, porque o que é real tem uma gravidade própria. Você já está ajudando simplesmente por se recusar a abandonar o amor enquanto testemunha o desvelamento, porque o amor é o único elemento que permite que a verdade chegue como libertação em vez de choque. O brilho que se segue a esta fase de sombra
chega como um retorno natural ao seu próprio esplendor. E você está começando a senti-lo agora, em momentos que parecem pequenos, mas carregam um brilho surpreendente. Alguns de vocês estão notando seu riso retornando mais facilmente, sua criatividade retornando mais facilmente, seu desejo de se conectar retornando mais facilmente, seu senso de propósito retornando mais facilmente. E todos esses são sinais de que a energia foi recuperada do que estava se completando. Você sentirá esse brilho continuar a aumentar à medida que avança pela passagem do equinócio, e ele se mostrará como um senso de direção mais claro, um senso mais simples do que importa e um relacionamento mais caloroso consigo mesmo, porque esta porta não existe para fazer você lutar, ela existe para libertá-lo. A liberdade aqui parece autenticidade, parece coragem gentil, parece a disposição de viver a vida que parece sua. E à medida que você deixa esta sequência terminar seu trabalho, continue se tratando com o mesmo amor que ofereceria a um amigo querido que está mudando de uma maneira bonita, porque você está mudando de uma maneira bonita e seu mundo está pronto para encontrar a versão mais verdadeira de você agora. Nestes dias, você está olhando para um céu que parece invulgarmente povoado, como se mais vozes tivessem se apresentado de uma vez. E há uma razão para isso afetá-lo tão pessoalmente, porque quando múltiplos planetas se tornam visíveis no mesmo corredor sazonal, o coração humano tende a registrar isso como um tipo de momento cósmico de convocação geral. Um tempo em que vários temas em sua própria vida se levantam juntos, se entrelaçam e pedem para serem vividos de uma maneira mais integrada. Este é o arco do couro planetário, e ele se manifesta através de uma simples peça de astronomia que você pode sentir com todo o seu ser. Cada mundo se move em seu próprio caminho, com seu próprio ritmo, e ainda assim, há momentos em que esses caminhos se alinham de tal forma que vários deles aparecem em sua aurora ou crepúsculo como lanternas na mesma costa. E a psique responde, porque você foi construído para ler padrões, foi construído para reconhecer alinhamentos e foi construído para sentir significado através do céu. Um coro é poderoso porque carrega muitos tons de uma só vez. E seu mundo interior está fazendo algo semelhante agora, porque você pode notar que pode sustentar mais de uma verdade ao mesmo tempo, sem ser despedaçado por ela. Pode sentir ternura e força na mesma respiração. Pode sentir conclusão e começo na mesma semana. Pode sentir o desejo de criar e o desejo de simplificar vivendo juntos, em vez de lutar. Este é um dos verdadeiros presentes desta janela. Ajuda você a parar de tentar se reduzir a uma única nota e, em vez disso, convida você a se tornar um acorde completo. Um ser que pode permanecer na complexidade enquanto se mantém gentil, firme e claro. E quando seres suficientes fazem isso juntos, as comunidades se tornam mais capazes de cooperação, os relacionamentos se tornam mais honestos e a evolução coletiva se torna menos como caos e mais como reorquestração. A razão pela qual este coro importa tanto durante o portal do equinócio é que o equinócio já é um ponto de equilíbrio em seu ritmo sazonal. E quando o equilíbrio está presente, a escuta interior se aprofunda. E quando a escuta interior se aprofunda, você começa a reconhecer quanto esforço tem despendido tentando forçar a vida a formas que nunca se encaixaram de verdade. No arco do couro planetário, o alinhamento se torna menos um conceito e mais uma sensação vivida, porque você pode sentir a diferença entre o movimento que é apoiado e o movimento que é forçado. E você está aprendendo agora que um caminho apoiado tem uma assinatura muito específica. Ele tende a se abrir à medida que você pisa. Tende a encontrá-lo com sincronicidade, tende a parecer que sua própria vida
está cooperando com você. Muitos de vocês carregaram o hábito de se arrastar para a frente, como se o caminho devesse ser conquistado através de um empurrão constante. E esta janela convida a uma experiência diferente, onde você começa a se mover com o que é verdadeiro, em vez de lutar para submeter o que é verdadeiro. Você pode sentir isso de maneiras simples, como certas escolhas que de repente parecem descomplicadas, certas conversas que de repente parecem prontas, certas ideias que antes pareciam pesadas, agora parecem excitantes e limpas. E ao seguir isso, você começa a descobrir que o poder cresce quando você para de tratar seu próprio coração como um obstáculo e começa a tratá-lo como o guia que sempre foi. Alinhamento sem força significa que você se torna honesto o suficiente para deixar sua vida se reorganizar em torno do que você ama. E a reorganização acontece através de pequenas e fiéis escolhas, do tipo que você pode realmente manter, do tipo que constrói confiança dentro de você, do tipo que diz ao universo: estou disponível para o que é real. É também por isso que a comunidade está se retecendo agora, porque quando um coro surge, cada voz encontra seu lugar, e você está em uma estação onde as pessoas estão localizando seu verdadeiro lugar com mais clareza. Amizades e alianças estão mudando, e para muitos de vocês isso está acontecendo com uma gentileza surpreendente, como se os velhos padrões estivessem simplesmente perdendo o impulso e os novos estivessem naturalmente ganhando. E você pode notar que está desejando menos conexões superficiais e mais conexões de coração, menos conversas que circulam e mais conversas que pousam. Isso não é uma rejeição de ninguém, queridos. É uma evolução da sua inteligência relacional, porque seu coração está se tornando mais criterioso sobre o que o nutre e o que simplesmente preenche o tempo. Alguns de vocês estão conhecendo novas pessoas agora que parecem familiares de uma maneira profunda, porque vocês estão carregando um sinal mais verdadeiro em sua presença. E a verdade atrai a verdade, e a sinceridade reconhece a sinceridade rapidamente. Alguns de vocês estão sentindo o chamado para entrar na comunidade como um participante, em vez de um observador, para trazer seus dons para a sala, para oferecer sua voz, para ensinar, para criar, para hospedar, para reunir, para ser visto de uma maneira que pareça segura e real. E o coro do céu espelha isso porque está mostrando um exemplo vivo de muitos corpos diferentes, compartilhando um espaço sem competir, sem precisar de mesmice, sem exigir que as outras vozes desapareçam. A harmonia é criada através do relacionamento, e o relacionamento é criado através do respeito. E o respeito é criado quando você permite a si mesmo e aos outros serem exatamente quem são, enquanto ainda escolhe o que realmente se encaixa no seu caminho. Vênus carrega um tom especial neste arco, e você está sentindo isso na maneira como o valor está sendo refinado em sua vida agora, porque Vênus fala através do que você preza, do que você escolhe, do que você considera digno de seu tempo e de sua devoção. E durante essa janela o coração se torna mais direto sobre esses assuntos. O que você genuinamente ama está se tornando óbvio, e parece um brilho interior suave quando você se move em direção a ele, como se estivesse caminhando em direção ao seu próprio nascer do sol. O que você tem tolerado também está se tornando óbvio e se manifesta como uma espécie de fadiga silenciosa, um basta interior, uma percepção gentil de que sua energia prefere viver em outro lugar. Isso não é duro e não precisa se tornar dramático, porque a maturidade muitas vezes chega como uma simples preferência, e a preferência é uma das linguagens mais honestas da alma. Você pode se encontrar querendo
embelezar seu ambiente, querendo simplificar sua casa, querendo tratar seu corpo com mais ternura, querendo tornar seu trabalho mais alinhado com seus dons, querendo dizer sim ao que parece nutritivo e completo, porque Vênus está ensinando que o amor se torna prático quando molda suas escolhas diárias. Você também pode notar que a autoestima está sendo atualizada agora, porque à medida que você começa a tratar seu tempo como algo sagrado, começa a tratar a si mesmo como alguém que importa. E quando você importa para você, a vida responde da mesma forma, trazendo oportunidades que correspondem a essa decisão interna. Os acordos estão se revelando muito claramente nesta passagem, e isso pode ser sentido nos relacionamentos, nos negócios, nos papéis familiares, nas amizades, nas parcerias criativas e até mesmo nos acordos internos que você fez consigo mesmo sobre o que é possível. Um acordo que está vivo tende a parecer caloroso, firme e mutuamente nutritivo, como uma ponte viva que ambas as pessoas querem atravessar. Um acordo que se completou tende a parecer que você está carregando algo sozinho, que está mantendo um ritmo que sua alma não reconhece mais como verdadeiro. E o arco do couro planetário traz essas distinções à superfície porque é uma estação de clareza. E a clareza ama bordas limpas. Muitos de vocês estão percebendo que um acordo inspirado não requer conflito para ser liberado, porque a liberação pode acontecer através de uma conversa honesta, um limite gentil, uma conclusão respeitosa e uma disposição para abençoar o que foi ganho. Muitos de vocês também estão percebendo que os acordos vivos podem ser fortalecidos agora através de simples atos de devoção, falando a preço, escolhendo a consistência, sendo confiáveis nas maneiras que importam. E isso é importante para os trabalhadores da luz ouvirem, porque a conexão espiritual prospera quando é apoiada pelo cuidado humano. O céu está mostrando muitos planetas compartilhando um horizonte, e o ensinamento é simples. O relacionamento se torna sustentável quando cada voz permanece fiel a si mesma, enquanto ainda honra o ritmo compartilhado. Os criadores estão sendo especialmente chamados nestes dias, e o chamado muitas vezes chega como uma inevitabilidade interior, um sentimento de que algo quer existir através de você, algo que parece excitante e tenro ao mesmo tempo, algo a que você continua retornando mesmo quando tenta adiá-lo. Esta é uma bela assinatura do arco do couro, porque quando múltiplos tons planetários são visíveis, a inspiração tende a se tornar mais em camadas, mais texturizada, mais insistente, de uma maneira amorosa. E muitos de vocês estão recebendo ideias que carregam substância real, ideias que vêm com seus próprios próximos passos, seu próprio impulso, seu próprio senso de tempo. Alguns de vocês estão escrevendo agora, falando agora, filmando agora, ensinando agora, construindo agora, porque a pressão interna para criar está sendo convertida em um suave movimento para a frente. E quando a criação nasce do amor, em vez da pressão, tende a aparecer alívio, como expirar, como uma parte de você finalmente conseguindo viver. Esta janela apoia o ofício e apoia a devoção ao simples ato diário, porque grandes visões se tornam reais através de escolhas repetidas e comuns. E o arco do couro é um lembrete de que a grandeza é muitas vezes construída silenciosamente, uma sessão honesta de cada vez, um parágrafo de cada vez, uma oferta de cada vez, uma decisão gentil de cada vez. Você tem permissão para criar de uma maneira que pareça humana, de uma maneira que pareça alegre, de uma maneira que pareça sustentável, porque seus dons devem viver com você, não consumi-lo. Uma prática que amamos para esta janela é quase desarmadoramente simples,
E funciona porque treina o coração a reconhecer o alinhamento como uma realidade diária em vez de um evento raro. Todas as noites, enquanto o dia ainda está quente em sua memória, escolha 3 momentos que pareceram alinhados. E alinhado pode significar muitas coisas. Uma conversa que pareceu honesta, uma decisão que pareceu limpa, um momento criativo que pareceu vivo, um limite que pareceu respeitoso, um descanso que pareceu restaurador, uma sincronicidade que pareceu confirmatória, uma gentileza que você ofereceu que pareceu natural. Deixe esses 3 momentos serem a prova para o seu coração de que o alinhamento já está acontecendo. Porque a prova muda a história interior. E a história interior molda o que você se permite receber. Então, escolha um desses momentos e pergunte, muito gentilmente: como posso expandir isso amanhã de uma pequena maneira? Expandir pode significar dar-lhe mais 15 minutos, falar mais uma verdade, fazer um pequeno plano, tomar uma pequena ação, oferecer um pequeno gesto, aparecer mais uma vez, porque a expansão funciona através de incrementos e os incrementos se acumulam. Dentro de alguns dias, muitos de vocês sentirão uma nova firmeza em sua direção, porque sua vida começa a se organizar em torno do que já está funcionando. E o que já está funcionando tende a crescer quando você o abençoa com atenção e tempo. O ensinamento mais profundo deste arco do coro planetário é que a harmonia é criada através do relacionamento. E o relacionamento é criado através da presença. E a presença se torna possível quando você para de tentar fazer com que cada parte da vida corresponda à mesma nota. Seu mundo treinou muitos de vocês a pensar que devem ser uma coisa só, escolher uma identidade, manter um papel, falar de uma maneira, e ainda assim, o cosmos sempre foi uma demonstração viva da diversidade mantida na unidade. Cada planeta tem seu próprio caminho, sua própria velocidade, seu próprio caráter. E o céu ainda forma beleza, ainda forma padrão, ainda forma coerência de movimento através do relacionamento, em vez da mesmice. Sua vida é a mesma. E você tem permissão para ser multidimensional. Tem permissão para amar mais de uma coisa. Tem permissão para carregar mais de um dom. Tem permissão para manter ternura e força juntas. Tem permissão para ser um ser em processo, enquanto ainda é um ser de sabedoria. O arco do coro está lembrando você agora que você pertence a algo vasto e inteligente. E essa vasta inteligência não está pedindo para você se tornar menor para estar seguro. Está convidando você a se tornar mais honesto para ser livre. Porque a liberdade surge quando sua verdade interior e suas escolhas exteriores começam a cantar na mesma chave. E quando o fazem, sua vida começa a parecer que finalmente está se movendo como uma canção inteira. Nestes dias, ao redor do portal do equinócio, um mal-entendido muito doce no mundo humano se torna um dos ensinamentos mais úteis que você poderia receber. Porque muitas pessoas crescem com a ideia de que este momento no céu significa equilíbrio perfeito, simetria perfeita, 12 horas limpas de luz e 12 horas de noite. E o que você está aprendendo agora, simplesmente por viver no mundo real, com um corpo real e um nascer do sol real, é que a natureza expressa o equilíbrio como uma dança viva, em vez de uma medida congelada. O ensinamento do paradoxo do Equilux começa exatamente aí, naquela pequena lacuna entre o que a mente espera e o que a vida realmente faz. Porque você pode ficar à beira da manhã ou da noite e sentir na pele, sentir no seu tempo, sentir no seu humor, que a luz está mudando rápido, os dias estão virando rapidamente, o mundo está se movendo através de um ponto de articulação, e o próprio ponto de articulação carrega nuances. O céu oferece uma travessia, e a terra oferece uma resposta,
e a atmosfera dobra a luz de maneiras gentis, e suas definições humanas de nascer do sol e pôr do sol seguem uma certa linha no horizonte. E assim, a experiência vivida de luz e escuridão iguais chega como uma vizinhança suave de dias, em vez de um único instante perfeito. E isso não é uma falha no design. É o design, porque a vida ensina através da sutileza, e a sutileza cria sabedoria. Quando você deixa isso pousar em seu coração, algo relaxa, porque você começa a sentir que o equilíbrio é algo em que você participa, algo que você pratica, algo que você permite respirar e se ajustar. E isso por si só liberta muitos de vocês da crença exaustiva de que devem se manter em uma pose perfeita para estar fazendo certo. Então, vamos tornar isso pessoal, porque vocês estão vivendo isso agora. Vocês estão em uma estação onde podem sentir o mundo interior se recalibrando. E podem notar que alguns dias se sentem claros e espaçosos, e outros dias se sentem ternos e reflexivos. E ambos pertencem ao mesmo portal. Ambos pertencem ao mesmo despertar, porque seu ser está se integrando em camadas. Uma mente humana muitas vezes tenta transformar o crescimento espiritual em uma lista de verificação, onde você atinge um certo nível e depois fica lá para sempre. E ainda assim, sua alma cresce da maneira que o oceano cresce em direção à costa, chegando em ondas, cada uma carregando algo, cada uma deixando algo, cada uma remodelando a areia à sua maneira. O equinócio ensina que o equilíbrio inclui movimento, e o movimento inclui variação, e a variação inclui dias em que você quer agir e dias em que quer descansar, dias em que quer companhia e dias em que quer silêncio, dias em que se sente corajoso e dias em que se sente suave. E tudo isso pode ser mantido dentro do amor. É por isso que o paradoxo é tão gentil, porque ele dissolve gentilmente a armadilha da perfeição que se esconde em tantos corações sinceros. A armadilha que diz que sua cura deve ter uma certa aparência. Seu despertar deve ter uma certa sensação. Seu caminho deve ser linear. Seu progresso deve ser óbvio. Seu caminho está vivo, e a vida se expressa através do ritmo, e o ritmo inclui pausas. E as pausas muitas vezes se tornam o lugar exato onde o próximo nível de clareza se forma. Quando você trata seu ritmo como sagrado, para de discutir consigo mesmo, e ao parar de discutir consigo mesmo, uma firmeza mais profunda começa a aparecer. Uma que parece confiança. Este portal também carrega uma qualidade de virada rápida que você quase pode saborear agora, porque os dias começam a se alongar de uma maneira que o corpo percebe. E as manhãs parecem diferentes, e as noites parecem diferentes. E essa aceleração na luz se traduz em uma aceleração na escolha. Muitos de vocês já estão vendo isso. Pequenas decisões parecem mais altas, e os resultados dessas decisões parecem aparecer mais cedo, e o feedback interno chega com mais imediatismo. Pode parecer que a vida está lhe dando um espelho mais rapidamente, e esse espelho é gentil, porque ele simplesmente mostra o que se alinha com seu coração. Quando você escolhe algo que combina com você, muitas vezes sente um alívio suave no peito, uma sensação de ser levado adiante, uma sensação de impulso que chega com facilidade. Quando você escolhe algo que pertence a uma versão mais antiga de si mesmo, pode sentir um dreno sutil, uma sensação de peso, uma sensação de atraso. E isso não é a vida repreendendo você, é a vida guiando você. Porque você está entrando em uma estação onde sua verdade interior quer liderar. É por isso que você está experimentando o que parece ser uma visibilidade acelerada. Os padrões se mostram mais claramente, as preferências se mostram mais claramente. A diferença entre eu realmente quero isso e tenho feito isso por hábito
se torna mais fácil de reconhecer. O portal do equinócio age como uma dobradiça, e uma dobradiça revela como uma porta se abre, e sua vida está se abrindo para o que é real para você agora, e você pode sentir a direção em seu corpo. Aqui está um dos dons mais práticos deste ensinamento. Pequenas mudanças se acumulam rapidamente em uma estação de transição. Uma mudança gentil em como você fala consigo mesmo se torna um humor diferente em dias. Uma mudança gentil no que você diz sim se torna uma agenda diferente em semanas. Uma mudança gentil em sua devoção diária ao que importa se torna uma identidade diferente ao longo de um mês. Muitos de vocês foram profundamente condicionados a pensar que a transformação requer um salto dramático, e sua alma está mostrando agora que a transformação, muitas vezes, chega através de pequenos passos fiéis que você mantém. Um único copo de água oferecido ao seu corpo com amor, repetido, se torna um tipo diferente de energia em seu dia. Uma curta caminhada feita com presença, repetida, se torna uma mente mais clara. Um simples limite falado com gentileza, repetido, se torna um novo autorrespeito. Uma sessão criativa que dura 20 minutos, repetida, se torna um corpo de trabalho. Estes são os tipos de mudanças que este portal apoia, porque a estação amplifica o que é sincero e repetido. No ensinamento do paradoxo do Equilux, o equilíbrio vem da capacidade de resposta. E a capacidade de resposta significa que você continua se ajustando com gentileza, continua escolhendo novamente, continua retornando ao que ama. O poder aqui é que você não precisa esperar que uma grande versão futura de si mesmo chegue. Você está construindo essa versão através das pequenas escolhas que já está fazendo hoje. É por isso que a estabilidade está sendo redefinida para tantos de vocês agora, porque a estabilidade, no sentido humano mais antigo, muitas vezes significava rigidez, manter uma pose, manter tudo igual, manter o controle. E ainda assim, a estabilidade que realmente serve ao despertar é uma força mais suave. É a força da disposição, é a força de permanecer disponível para a vida. É a força de deixar a verdade atualizar seus planos. É a força de mudar de ideia quando seu coração traz novas informações. Uma árvore é estável porque se dobra com o vento e também se enraiza na terra, e sua estabilidade cresce da mesma maneira, permitindo-se ser tanto aterrado quanto flexível, tanto devotado quanto responsivo. Nos dias ao redor deste portal do equinócio, você provavelmente notará que o mundo recompensa esse tipo de estabilidade, porque quando você para de se apegar a uma direção desatualizada, fica livre para se mover com o que está realmente se abrindo. Muitos de vocês estão sentindo isso nos relacionamentos, onde a honestidade se torna mais fácil, onde você pode falar uma verdade com calor, onde pode pedir o que precisa com simplicidade. Muitos de vocês estão sentindo isso no trabalho e no propósito, onde o desejo de criar algo significativo se torna mais importante do que o desejo de manter as aparências. Muitos de vocês estão sentindo isso em sua casa e ambiente, onde querem que a vida pareça limpa e solidária, e se sentem atraídos por pequenas mudanças que criam uma grande sensação de paz. Isso é estabilidade como amor, estabilidade como autoconfiança, estabilidade como a disposição de continuar ouvindo. Há uma pergunta espelho que se torna muito tenra e muito iluminadora neste portal, e funciona porque toca o lugar exato onde a mente tenta protegê-lo através da certeza, enquanto a alma tenta libertá-lo através da experiência. A pergunta é simples: onde você está exigindo certeza antes de permitir sua própria expansão? Você pode sentir isso nos lugares onde diz: assim que eu souber exatamente como vai ser, começarei. Ou, assim que me sentir totalmente pronto, falarei.
Ou, assim que o momento parecer perfeito, eu me escolherei. Porque a certeza pode se tornar um adiamento lindamente disfarçado. Seu coração não requer certeza perfeita para se mover. Seu coração requer confiança, e a confiança cresce através da ação, do risco gentil de dar um passo e descobrir que a vida o encontra. O portal do equinócio está apoiando esse tipo de confiança agora, porque é uma estação que ensina através do movimento, e o movimento ensina que você é capaz. Você é capaz de começar. Você é capaz de aprender enquanto avança. Você é capaz de se ajustar. Você é capaz de receber apoio. Você é capaz de ser visto. E à medida que se permite mover sem exigir um mapa impecável, começa a descobrir que o caminho se torna mais claro sob seus pés. Muitos de vocês sentirão isso como uma coragem recém-descoberta que chega silenciosamente. Uma sensação de que o próximo passo não é assustador, é simplesmente o próximo passo, e seu coração está pronto para dá-lo. A gentileza, com o tempo, se torna um dos remédios mais doces nesta passagem, porque o equinócio ensina que o tempo tem camadas, e as camadas têm seu próprio amadurecimento. Algumas coisas em sua vida amadurecem rapidamente agora, quase como botões de primavera que se abrem em uma tarde quente. E outras coisas amadurecem ao longo de um período mais longo, como uma árvore preparando frutas ao longo de uma estação. E ambos os tipos de amadurecimento carregam beleza. Sua alma está convidando você a parar de comparar seu desdobramento com o de qualquer outra pessoa e a começar a honrar a inteligência de seu próprio ritmo, porque seu ritmo é como seu caminho permanece gentil. Um ser pode honrar o amadurecimento rápido, dando o passo quando a porta se abre, e um ser pode honrar o amadurecimento mais longo permanecendo devotado sem forçar, mantendo o fio vivo com pequenas ações, deixando a vida aprofundar a fundação antes de expandir a estrutura. Você tem permissão para estar em processo. Você tem permissão para ter estações onde se move rapidamente e estações onde integra. Você tem permissão para descansar e ainda assim estar evoluindo. Você tem permissão para agir e ainda assim ser tenro. O ensinamento do paradoxo do Equilux é essencialmente o universo dando a você permissão para ser humano enquanto desperta. E quando você aceita essa permissão, seu crescimento se torna mais agradável, mais sustentável, mais amoroso e se torna mais fácil reconhecer os milagres silenciosos que já estão acontecendo em sua vida diária. Então, quando você mantiver este portal em seu coração agora, segure-o como seguraria uma criatura viva, com cuidado e com calor, e deixe-o ensinar o que está aqui para ensinar. O equilíbrio está vivo, e você está vivo, e seu despertar está vivo, e é por isso que o equinócio parece tão significativo, porque lembra que você não está aqui para alcançar um estado perfeito, está aqui para viver uma vida real, a partir de um coração real. Você está aqui para deixar o amor se tornar prático, através de suas escolhas. Você está aqui para deixar a verdade se tornar gentil, através de suas palavras. Você está aqui para deixar sua vida se tornar mais autenticamente sua, dia após dia, passo a passo, através das pequenas decisões honestas que criam um futuro que você pode realmente habitar. E à medida que continua, através desta articulação do ano, a prova mais bonita continuará chegando da maneira mais simples. Você se sentirá mais como você mesmo e reconhecerá que o portal esteve se abrindo dentro de você o tempo todo. Um arco mais longo está se abrindo sob este portal do equinócio e você pode senti-lo agora na maneira como seu mundo interior está se tornando menos interessado em explosões rápidas de inspiração que desaparecem e mais interessado no tipo de visão que realmente fica com você.
O tipo que continua retornando mesmo quando a vida fica ocupada. O tipo que parece um companheiro gentil, caminhando ao seu lado e dizendo: estamos construindo algo real agora. É isso que queremos dizer com o Pacto da Aurora de 2061, porque um pacto é simplesmente um acordo que dura, um acordo que mantém sua forma através das estações. E agora, um novo tipo de acordo está se formando entre a parte de você que sonha e a parte de você que constrói. No céu, você pode imaginar isso como dois grandes professores chegando à mesma porta e decidindo começar uma nova lição com a humanidade. Um professor carregando a sabedoria da forma, do tempo, do compromisso e da responsabilidade, e o outro professor carregando a sabedoria da imaginação, do espírito, da compaixão e do mundo invisível que guia sua intuição. Quando esses dois tons começam um novo ciclo juntos, a energia na Terra começa a favorecer as pessoas que podem sustentar uma bela visão, enquanto também dão passos firmes para torná-la real. E é por isso que tantos de vocês estão sentindo uma seriedade silenciosa de uma maneira amorosa, como se sua alma estivesse dizendo: estou pronto para parar de circular e começar a construir. E ao mesmo tempo, você sente seu coração dizendo: eu quero construir com gentileza, quero construir com significado, quero construir com amor. Pode ajudar a entender isso em termos muito simples, porque sua mente gosta de uma imagem que pode segurar. Um desses professores celestes é como o construtor, aquele que sabe como medir um pedaço de madeira, como assentar uma fundação, como retornar dia após dia, como fazer algo forte o suficiente para durar. O outro é como o sonhador, aquele que vê a casa pronta antes que o primeiro prego seja martelado, aquele que sente o propósito da casa, aquele que lembra por que a casa importa em primeiro lugar. Uma vida forte precisa de ambos, e uma missão forte precisa de ambos, e um caminho espiritual forte precisa de ambos. Um sonho sem construção pode permanecer como uma bela névoa que nunca se torna uma realidade vivida, e construir sem sonho pode se tornar uma rotina vazia que esquece o coração. É por isso que este pacto importa tanto agora, porque seu mundo está começando uma estação onde o sonhador e o construtor dentro de você estão aprendendo a se tornarem amigos, aprendendo a trabalhar juntos, aprendendo a parar de discutir, aprendendo a parar de puxá-lo em direções opostas. Muitos de vocês viveram anos em que podiam sentir o que queriam criar, e ainda assim se sentiam sobrecarregados sobre como criá-lo. E agora, a energia está mudando para que o como comece a chegar mais facilmente, passo a passo, à medida que sua devoção se torna mais clara. O portal do equinócio age como uma porta de entrada para este novo acordo, porque é a virada do ano que já carrega a sensação de começo, e este ano, o começo pousa sobre um reset cósmico mais profundo que apoia o propósito a longo prazo. A diferença entre fantasia e visão viva se torna muito clara nesta janela, e essa clareza é um dos presentes mais doces que você pode receber. Uma fantasia muitas vezes parece excitante por um momento e depois desaparece quando o esforço é necessário, porque nunca foi destinada a ser levada para a forma. Uma visão viva parece diferente, porque ela muda você enquanto você caminha com ela, ensina nova paciência, ensina novas habilidades, ensina nova coragem e fica com você mesmo quando pede para você crescer. Uma visão viva tem um batimento cardíaco e você pode sentir esse batimento cardíaco como uma persistência gentil, um retorno interior silencioso, uma sensação de que você continua voltando à mesma ideia porque ela é, na verdade, parte do seu caminho. Muitos de vocês estão descobrindo isso agora porque estão percebendo quais sonhos parecem entretenimento e quais sonhos parecem
destino, e destino aqui não é pesado. Destino é simplesmente a parte de você que sabe o que veio fazer. E muitas vezes parece paz misturada com excitação. Uma visão viva também tem uma maneira de torná-lo mais gentil consigo mesmo, porque você percebe que está construindo uma vida real, e vidas reais são construídas através de dias imperfeitos, através de dias de aprendizado, através de dias em que você descansa, através de dias em que você tenta novamente. Este pacto apoia esse tipo de aprendizado porque favorece o progresso constante sobre o movimento dramático. Favorece a devoção sobre a adrenalina. Favorece a pessoa quieta que continua aparecendo sobre a pessoa barulhenta que faz uma promessa e depois desaparece. Você verá isso na cultura também, porque o coletivo começa a valorizar o que é real, o que é consistente, o que é confiável, o que tem substância, e essa mudança já está começando. É aqui que oferecemos a vocês um ensinamento muito importante que pode tornar sua vida mais fácil agora. A estrutura pode ser amor. Muitos humanos foram ensinados que a estrutura é uma gaiola, que o compromisso é uma perda, que os limites são frios, que as rotinas são monótonas, e ainda assim na vida desperta, a estrutura se torna um recipiente para o que você valoriza, e um recipiente é uma forma de cuidado. Uma agenda pode ser amor quando protege seu tempo criativo. Um limite pode ser amor quando protege seu coração. Uma rotina pode ser amor quando apoia sua saúde e seu descanso. A habilidade pode ser amor quando permite que sua mensagem chegue de forma limpa ao mundo. A administração pode ser amor quando ajuda você a lidar com os recursos com integridade para que sua missão possa durar. Este é o tipo de espiritualidade aterrada que o pacto apoia. E está chegando agora porque a humanidade está crescendo em uma relação mais madura com a manifestação. Muitos de vocês estão sentindo isso como um desejo de simplificar seus compromissos e abrir espaço para o que realmente importa, porque sua alma sabe que as coisas que você constrói durante este ciclo podem durar décadas, e você quer que elas sejam construídas sobre a verdade. Isso também significa que seus dons querem viver de uma maneira que seja sustentável, de uma maneira que não o esgote, de uma maneira que pareça uma vida que você realmente gosta. A energia construtora neste pacto ama pequenas ações repetidas, porque pequenas ações repetidas criam estabilidade, e a estabilidade dá à sua visão um lugar para pousar. A liderança, neste novo arco, está evoluindo de uma forma que parecerá refrescante para muitos de vocês. A liderança se torna menos sobre espetáculo e mais sobre constância. A liderança se torna menos sobre palavras perfeitas e mais sobre integridade corporificada. A liderança se torna menos sobre tentar convencer e mais sobre viver de uma maneira que naturalmente convida os outros a se lembrarem de si mesmos. Isso é especialmente significativo para os trabalhadores da luz, porque muitos de vocês sentiram pressão para serem um certo tipo de pessoa espiritual, para estarem infinitamente disponíveis, infinitamente gentis, infinitamente sábios. E este ciclo apoia uma versão mais saudável de serviço, onde seu serviço inclui sua humanidade, inclui suas necessidades, inclui seu direito de descansar, inclui seu direito de dizer sim e não com gentileza. Um líder neste ciclo é muitas vezes alguém que está disposto a ser consistente, disposto a se desculpar quando necessário, disposto a aprender publicamente, disposto a manter o coração aberto enquanto ainda faz escolhas práticas. As pessoas confiam nesse tipo de líder porque parece real. É por isso que o pacto favorece a integridade como uma prática diária, porque a integridade cria um sinal limpo em sua vida, e um sinal limpo cria confiança, e a confiança é a ponte através da qual
as comunidades se estabilizam e crescem. À medida que você avança por este portal do equinócio, e nos meses seguintes, muitos de vocês notarão que sua liderança se expressa de maneiras comuns, cumprindo suas promessas, falando honestamente, criando constantemente, tratando os outros com respeito, tratando a si mesmo com amor e escolhendo o que se alinha com seus valores, mesmo quando isso requer paciência. Para aqueles de vocês que carregam uma missão, e muitos de vocês carregam, esta é uma estação para tornar sua mensagem mais simples e seu motivo mais puro, porque a simplicidade é o que permite que seu trabalho viaje mais longe. Uma mensagem complicada pode impressionar uma mente, e uma mensagem simples pode mudar uma vida. Seu trabalho destina-se a ser recebido por humanos reais com dias reais, e quando você fala do coração em linguagem clara, ele pousa. Este pacto apoia esse tipo de clareza porque está trazendo o sonho e a forma para uma parceria. E a parceria requer comunicação honesta e limpa. Você pode sentir um suave empurrão interior agora para reduzir o que é desnecessário, para refinar o que é essencial, para escolher uma ou duas ofertas principais que realmente representem seus dons e para construí-las bem. Muitos de vocês tentaram fazer muito de uma vez porque se importam, porque querem ajudar, porque sentem urgência, e uma sabedoria mais profunda está chegando agora que diz: construa o que dura. Uma boa fundação pode carregar uma casa inteira. Uma mensagem central forte pode carregar todo um corpo de trabalho. Uma prática constante pode carregar sua energia por anos. É também por isso que sua devoção diária importa agora, porque a devoção é o que mantém sua missão viva quando a inspiração sobe e desce. A devoção é o acordo que você faz com seu coração que diz: eu continuarei caminhando com isso. E o pacto apoia esse acordo trazendo oportunidades, aliados e um tempo que correspondem à constância que você oferece. Um desafio muito humano aparece em todo o arco longo e aparece agora também, e pode ser enfrentado com gentileza. O mundo oferece muitas portas, muitos convites, muitos caminhos brilhantes, muitas recompensas rápidas, e alguns deles podem afastá-lo do que você realmente quer construir, simplesmente porque são barulhentos, ou fáceis, ou lisonjeiros no momento. O pacto apoia o discernimento de uma maneira muito prática. Ajuda você a reconhecer o que parece ser lar dentro de você. O lar tem uma assinatura. O lar parece estável. O lar parece nutritivo. O lar parece alinhado com os seus valores. O lar parece o tipo de vida que você quer acordar dentro de 1 ano, 5 anos, 20 anos, a partir de agora. Quando você enfrenta escolhas durante este ciclo, pode fazer uma pergunta simples que funciona como uma lanterna. Esta escolha ainda fará sentido quando minha vida estiver mais quieta e mais estabelecida? As escolhas que pertencem ao seu caminho tendem a responder sim com uma calma gentil. As escolhas que são apenas momentâneas tendem a parecer excitantes e depois vazias. Seu coração conhece a diferença, e você está aprendendo agora a confiar nesse saber sem discutir com ele. Esta é uma das maneiras pelas quais o pacto protege sua missão, porque ajuda você a escolher o que é significativo em vez do que é momentâneo. E essa escolha, repetida, se torna uma vida que parece profundamente satisfatória. As escolhas de legado se tornam naturais neste arco. E legado não significa algo grandioso ou famoso. Legado simplesmente significa o que você deixa para trás nos corações que toca e nas estruturas que constrói. Alguns de vocês estão construindo famílias com mais amor e honestidade do que receberam, e isso é legado. Alguns de vocês estão construindo comunidades onde as pessoas se sentem seguras para serem reais, e isso é legado. Alguns de vocês estão construindo
um trabalho criativo que ajuda as pessoas a se lembrarem de sua alma. Isso é legado. Alguns de vocês estão construindo negócios com integridade, generosidade e propósito. Isso é legado. É por isso que o pacto é muitas vezes sentido como um aprofundamento silencioso da responsabilidade de uma maneira amorosa, porque sua alma reconhece que o que você constrói agora pode se estender. E você quer que seja limpo, quer que seja gentil, quer que seja verdadeiro. O portal do equinócio oferece um momento lindo para definir esse tom, porque um começo sazonal é um momento perfeito para decidir o que você quer defender. Você pode definir um tom com uma frase dita a si mesmo todas as manhãs, algo simples como: hoje eu construo o que dura, ou hoje eu escolho o que é verdadeiro, ou hoje eu sirvo ao amor através de minhas ações, e você notará que a vida começa a se organizar em torno do tom que você define, porque o tom é um tipo de liderança interior. Um conforto quer pousar aqui, porque muitos de vocês se perguntam se chegaram na hora certa, se estão fazendo o suficiente, se seus dons importam, se o mundo está realmente pronto para o que vocês carregam. E a resposta que oferecemos é um caloroso sim, porque vocês estão aqui para uma virada e já estão participando dela ao escolher o amor em momentos comuns. Este pacto não exige que você se torne outra pessoa. Ele o apoia a se tornar mais plenamente você mesmo, de forma constante, gentil, com paciência e devoção. À medida que você avança pelos meses e anos à frente, o trabalho que importa será o trabalho que você pode continuar fazendo com um coração suave. Os relacionamentos que importam serão aqueles que crescem através da honestidade. As criações que importam serão aquelas que você constrói passo a passo. E o caminho espiritual que importa será aquele que parece ser lar dentro do seu próprio peito. Este portal do equinócio abre a porta e suas escolhas diárias o levam através dela. E o caminho continuará a encontrá-lo à medida que você o encontra, porque a vida ama a sinceridade e ama o compromisso. E ama o momento em que um ser humano decide com coragem silenciosa viver a partir da verdade de seu próprio coração. Amados, nós os envolvemos agora em um amor caloroso e constante. Colocamos nossas mãos em sua jornada como uma bênção. Reconhecemos a beleza do que vocês estão construindo e os testemunhamos enquanto vocês entram em seu próximo capítulo com gentileza e força. Nós estamos com vocês, caminhamos com vocês e permanecemos com vocês em amor. Em serviço amoroso, me despeço por enquanto. Eu sou Teng Han, de Maya.